boa tarde. As investigações da Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Temer. O ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima, vai prestar depoimento ainda hoje à Polícia Federal. Será o primeiro dele no inquérito que investiga se o decreto dos portos, assinado por Temer, beneficiou de forma irregular empresas do setor. O presidente passa amanhã em casa, no Palácio do Jaburu, e não se manifesta. Temer vai se reunir com o advogado Antônio Maris para discutir a defesa dele nas investigações. O deputado afastado Paulo Maluf está a caminho de São Paulo para cumprir prisão domiciliar. Copacabana, Rio de Janeiro. Manifestantes pedem justiça para crianças vítimas de balas perdidas. O secretário de Segurança Pública do Rio admite que há indícios de crime político nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Uma marcha contra Israel termina em violência na faixa de Gaza. Autoridades confirmam pelo menos 13 palestinos mortos e centenas de feridos em confronto com soldados israelenses. E você vai ver também as celebrações da Sexta-feira Santa pelo mundo. O Jornal Hoje está começando. Vai começar daqui a pouco o depoimento do ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, aos delegados da Polícia Federal em São Paulo. O ex-coronel, o advogado José Yunes e o ex-ministro Wagner Rossi, amigos do presidente Michel Temer, foram presos ontem na Operação Scala, um desdobramento do inquérito dos portos que apura se um decreto assinado por Temer beneficiou empresas que atuam no Porto de Santos em troca de propina. Vamos conversar agora com a repórter Patrícia Falkowski, ela que está lá na sede da Polícia Federal em São Paulo. Oi, Patrícia, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a todos. A informação que a gente tem é que o depoimento do Coronel Lima está marcado para daqui a pouco, às 2h da tarde, segundo o advogado de defesa dele me contou. Existia uma expectativa de que a PF ouvisse o coronel durante esta manhã, mas o que eu apurei aqui é que os policiais federais fizeram primeiro, durante toda a manhã, esse trabalho de ouvir e organizar os depoimentos de ontem dos outros presos e agora, então, à tarde, depois do almoço, eles vão ouvir o Coronel Lima, essa informação que a gente tem. O depoimento dele é muito aguardado pelos policiais federais, pelos investigadores, isso porque faz 9 meses que a PF tenta ouvir o Coronel Lima e ele sempre, a defesa apresenta atestados médicos dizendo que a saúde dele é frágil, que o coronel já teve câncer e também um acidente vascular cerebral, tem problemas de locomoção, por isso teria essa dificuldade de vir prestar depoimento. Agora, com a Operação Scala, então, ele vai ser ouvido hoje pela Polícia Federal e a gente acompanha tudo aqui. E tem outras pessoas, outros presos aqui na PF que também poderão ser ouvidos ainda hoje à tarde. O advogado José Yunes, o ex-coronel da Polícia Militar João Batista Lima, o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi, o auxiliar dele Milton Ortolan e Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar, passaram a noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Eles cumprem prisão temporária de 5 dias e estão sendo ouvidos por delegados de Brasília com apoio de equipes de São Paulo. O advogado do ex-coronel Lima, Cristiano Benzota, entrou sem falar com a imprensa. A defesa de Maria Heloísa Brito Neves, sócia fundadora da empresa Argeplan, e Eduardo Luiz de Brito Neves, que foi do Conselho Administrativo da Rodrimar, chegou com sacolas de roupa. Os dois também foram presos ontem na Operação Scala. Com os novos depoimentos, a Polícia Federal quer definir os próximos passos da investigação que tenta montar este quebra-cabeça e descobrir se o presidente Michel Temer beneficiou empresas do setor portuário em troca de suposto recebimento de propina. Dos 13 mandados de prisão autorizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso na Operação Scala, 10 foram cumpridos. A Patrícia Falkowski volta agora com outros detalhes direto da sede da PF. Oi, Patrícia. É isso mesmo, Doni, só que nem todo mundo foi preso. Olha só, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba, eles que são do grupo Libra e atuam no setor portuário, não foram presos. Isso porque, segundo a Polícia Federal informou, eles estão no exterior. E a gente apurou que a Ana Carolina e o Gonçalo Torrealba foram para Portugal. E uma última informação que a gente confirmou agora há pouco com a defesa da Rodrimar, do Antônio Celso Greco, ele informou pra gente, o advogado, que entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, solicitando a revogação da prisão temporária, e a gente continua aqui acompanhando tudo. Doni. Patrícia Falkowski, obrigado pelas informações.
Ao autorizar as prisões preventivas, o ministro Barroso destacou os indícios existentes contra amigos de Temer e empresários. A reportagem é da Camila Bonfim. As prisões são consideradas imprescindíveis para o sucesso da investigação. Essa foi a conclusão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ao autorizar a Operação Scala, que mirou empresários do setor de portos e amigos de longa data do presidente Michel Temer. A PF queria a condução coercitiva para ouvir todos ao mesmo tempo. Mas desde dezembro, essas conduções estão suspensas provisoriamente por decisão do ministro Gilmar Mendes. A questão ainda será analisada pelo plenário do Supremo. No pedido a Barroso, o Ministério Público solicitou a prisão temporária de 13 pessoas. Na decisão, o ministro mencionou os indícios contra cada um dos investigados e o que falta ser esclarecido. O ex-coronel João Batista Lima, amigo de Temer, é suspeito de captar recursos irregulares para o presidente. Sobre José Yunes, outro amigo de Temer, investigadores querem que ele explique melhor transferências de bens para os investigados e pessoas próximas. Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura nos governos Lula e Dilma, é suspeito de receber mensalinho de 100 mil pago por Joesley Batista, a pedido de Temer. No caso de Milton Ortolan, que é ligado a Wagner Rossi, há indícios que também tenha recebido mensalinho pago por Joesley, a pedido de Temer. Antônio Celso Greco, presidente do Grupo Rodrimar, é apontado como principal articulador entre empresários do setor portuário de Santos e agentes públicos, e teria proximidade com o presidente. Eduardo Luiz de Brito Neves é o suposto responsável por apresentar Celso Greco, da Rodrimar, para o Coronel Lima, da Argeplan. A suspeita sobre Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, é sobre a capacidade operacional da empresa. Contratos com empresas no Porto de Santos, reais sócios formais e até eventuais sócios ocultos. E seu filho, Carlos Alberto Costa Filho, sócio de uma empresa que obteve contratos suspeitos que somam mais de 200 milhões de reais. No caso dele, há indícios de que foi favorecido pela proximidade do Coronel Lima com o presidente. Maria Heloísa Adenson Brito Neves, que pode esclarecer como Lima se tornou sócio da Argeplan. Os investigadores querem ainda esclarecer os motivos para a doação pessoal eleitoral e do Grupo Libra a Temer e ao MDB. 4 pessoas ligadas ao grupo são suspeitas de envolvimento com possível pedido indevido de valores em troca da renovação de contratos de concessão em Santos. Por isso, também foram decretadas as prisões de Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso, Gonçalo Borges Torrealba e Celina Borges Torrealba Capri. Os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram doações milionárias de pessoas ligadas ao Grupo Libra em 2014, ano eleitoral. No mesmo ano, esse dinheiro foi repassado pela direção nacional do PMDB à campanha de Michel Temer e a diretórios regionais no Rio Grande do Norte e no Paraná. A Procuradoria afirma que há fortíssimos indícios de esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em troca de recursos privados para fins pessoais e eleitorais, que persistiria por mais de 20 anos no setor de portos. Os investigadores querem saber se os envolvidos receberam vantagens indevidas como recompensa pela edição do Decreto dos Portos, que, segundo o Tribunal de Contas da União, pode ter beneficiado empresas. A PF está analisando a contabilidade da Argeplan, empresa de João Batista Lima Filho, amigo de Temer. A suspeita é que ele teria recebido dinheiro de empresas interessadas na edição do Decreto dos Portos e distribuído para os demais investigados. Ao autorizar as prisões e buscas de documentos, Barroso destacou o risco concreto de destruição de provas, apontado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E também falou das suspeitas contra a mulher do Coronel Lima, que fez a reforma na casa da filha de Temer. Essa reforma foi revelada em primeira mão pelo blog da jornalista Andréa Sadi, da Globo News, no dia 5 de junho de 2017. A investigação apontou que a mulher de João Batista Lima Filho é sócia do marido na PDA, Projeção e Direção Arquitetônica. Trata-se da empresa que realizou a reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. No caso da arquiteta Maria Rita Fratesi, ela foi intimada a se explicar em depoimento. Já o marido, o Coronel Lima, está cumprindo prisão temporária.
Esse tipo de prisão serve para os investigadores analisarem documentos e confrontarem versões dos envolvidos. A medida vale inicialmente por 5 dias, mas pode ser prorrogada por mais 5. E se surgirem novas provas, a prisão pode ser convertida em preventiva, sem prazo para terminar. Nós entramos em contato hoje de novo com as defesas e assessorias de todos os presos na Operação Scala. A maioria manteve as notas divulgadas ontem. A defesa de José Yunes disse que a prisão é ilegal e uma violência contra o cliente e contra a cidadania. Afirmou que solicitou ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a revogação da prisão temporária, alegando que o cliente já prestou 3 depoimentos este ano. A defesa de Wagner Rossi disse que, desde que ele se aposentou há 7 anos, não atuou mais profissionalmente e nem teve relacionamentos políticos. Disse também que considera abusivas as medidas tomadas e que Rossi vai provar a inocência dele. A defesa de João Batista Lima Filho disse que ele é inocente e não tem nenhuma participação nos fatos citados no inquérito, que só não prestou depoimento antes por problemas de saúde. Hoje, nós perguntamos sobre a mulher de Lima, Maria Rita Fratesi, que foi chamada para prestar depoimento, mas não tivemos resposta. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que não teve acesso aos autos e que a empresa nunca pagou propina. Sobre o decreto dos portos, a Rodrimar afirmou que seus dirigentes atuaram como representantes e parceiros das entidades setoriais para ajudar a construir o texto e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A defesa de Milton Hortolã afirmou que ele deixou o cargo que ocupava na Companhia Docas do Estado de São Paulo em 2008, quase 10 anos antes da edição do Decreto dos Portos, e que a prisão dele é absolutamente desnecessária e desprovida de suporte fático. A defesa de Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e de Carlos Alberto Costa Filho, declarou que os dois não têm qualquer envolvimento com os fatos que são objeto da investigação e não cometeram qualquer irregularidade. O Grupo Libra, da família Torrealba, disse que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que mais informações serão dadas quando os advogados do grupo tiverem acesso integral aos documentos da investigação. A direção do MDB Nacional afirmou que não vai se pronunciar. Em nota divulgada hoje, a defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Anderson Brito Neves disse que os dois são inocentes, o que vai ser demonstrado oportunamente, e que, no momento, aguarda a apreciação dos pedidos de liberdade dos dois. O presidente Michel Temer vai passar o feriado de Páscoa em Brasília. Ele desistiu de viajar para São Paulo, mas convocou seu advogado Antônio Cláudio Maris para conversar. É hora de te chamar Andréia Sadi em Brasília. Sadi, boa tarde para você. Esse encontro já aconteceu? Os dois já conversaram? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, está previsto para acontecer lá no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer, depois que cancelou essa viagem a São Paulo, resolveu convocar o Antônio Cláudio Maris aqui a Brasília, exatamente para discutir a estratégia jurídica do governo, mas também a estratégia política do governo. Tudo porque, como a gente falou ontem aqui, o Palácio do Planalto tem uma expectativa, sim, de uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer após essa operação de ontem. Então, por isso que o presidente Michel Temer resolveu ficar aqui em Brasília. Também a gente tem informações sobre o depoimento de José Yunes. Yunes, que é o amigo do presidente Michel Temer, e foi preso ontem. Ontem ele falou aos investigadores, segundo a gente apurou, ele falou por cerca de 1 hora e ele foi questionado exatamente sobre alguns temas sobre os quais ele já tinha falado no ano passado, porque o Yunes já depôs exatamente neste inquérito dos portos em novembro. Ele foi questionado sobre transações comerciais com o presidente Michel Temer. Ele reiterou o que ele falou no ano passado. E o que ele falou no ano passado, em novembro, é que ele só fez um negócio com o presidente Michel Temer, que foi uma venda de um andar de um prédio em São Paulo há cerca de 20 anos. Ele também, ontem, neste depoimento, negou qualquer relação com o decreto dos portos e também, Doni, qualquer relação com a empresa Rodrimar. Andréia Sadi, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. No Paraná, a polícia tenta descobrir o local de onde foram disparados os tiros contra a caravana do ex-presidente Lula. A repórter Ana Zimmermann traz as informações para a gente. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Os investigadores vão agora à tarde até a Praça de Pedágio, que fica entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Segundo testemunhas, o ataque aconteceu num trecho de 70 quilômetros entre as duas cidades. Mas só com os relatos, a polícia não conseguiu identificar ainda exatamente o local. Já estão sendo analisadas imagens de câmeras de segurança e feitas por moradores da região por onde passaram os ônibus da caravana do ex-presidente e recolhidas ontem em Quedas do Iguaçu. A polícia está mapeando o roteiro da caravana para identificar em que momento
momento as marcas de tiro aparecem nos veículos. Na terça-feira, integrantes da caravana relataram que 2 ônibus foram atingidos por pelo menos 3 tiros nessa região central do Paraná. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Doni. Obrigado, Ana. O deputado afastado Paulo Maluf, do Progressista, está a caminho de São Paulo, onde vai cumprir prisão domiciliar. Ele teve alta de um hospital de Brasília no fim da manhã. A reportagem é da Gioconda Brasil. Paulo Maluf teve alta por volta das 11h30 da manhã, depois que foi internado às pressas no Hospital Home na última quarta-feira, com dores nas costas. De acordo com um boletim médico, o deputado, de 86 anos, melhorou das dores na coluna. Ontem, fez tomografia no tórax e no abdômen, que detectou um processo infeccioso no pulmão esquerdo. Maluf começou a tomar antibióticos. Segundo os médicos, o quadro dele é estável, com recomendação para a continuidade do tratamento e realização de novos exames. Maluf optou por fazer esse acompanhamento em São Paulo. A pedido da família, a saída foi discreta, sem entrevista. Com os cabelos mais brancos do que o habitual, Maluf foi levado de cadeira de rodas para um carro particular e chegou ao hangar do aeroporto minutos depois. Tentou levantar, mas foi aconselhado a não insistir. Depois de uma rápida revista, o deputado afastado do mandato foi transferido para uma van que o transportou até um jatinho particular. O médico pessoal acompanhou Maluf no voo até São Paulo. O deputado ficou 96 dias preso na ala dos idosos da Papuda. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, considerou a internação e o agravamento do estado de saúde do deputado um fato novo e reverteu a pena em prisão domiciliar. A decisão é provisória, será submetida ao plenário do STF em julgamento ainda não marcado. Até lá, Paulo Maluf cumprirá a pena de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro em casa. E o repórter Filipe Mancuso acompanha o retorno de Paulo Maluf a São Paulo agora do Globocop. Essas são imagens ao vivo. Oi, Filipe. Boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente tem informações de que esse é o jatinho trazendo o deputado federal Paulo Maluf. Ele está pousando nesse momento aqui na pista 7 do pista 17 aqui do aeroporto de Congonhas, que é a pista principal. Ele saiu, ele decolou de Brasília pouco depois, 12h10, então, portanto, 1h30 de voo, já chegou por aqui. A gente também tem informações de que essa aeronave, esse jatinho trazendo o deputado Paulo Maluf, é equipado com uma espécie de UTI aérea, uma UTI com toda a estrutura para garantir um voo tranquilo ao deputado federal Paulo Maluf. A gente também conversou com a defesa, com os advogados de Paulo Maluf, e a informação que a gente recebeu é que daqui do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, a hora que o jatinho encostar no hangar, ele sai daqui de carro e vai para a casa dele na região dos Jardins. A gente continua acompanhando aqui a chegada da aeronave. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Doni. Tá certo, Filipe. Até já, obrigado. Também no Rio, um protesto lembrou 1 ano do assassinato da estudante Maria Eduarda. A repórter Mônica Sanches acompanhou. O motivo da viagem destes estudantes da Zona Norte até Copacabana é protestar contra uma brutalidade que se repete de forma assustadora. São 47 cartazes na areia e cada um mostra uma criança morta durante tiroteio desde 2007. Os estudantes são da escola onde a Maria Eduarda fazia aula de educação física, morta há 1 ano. As famílias das vítimas estenderam nos varais as roupas dos filhos, que deixaram um vazio imenso. Matou que nunca vai acabar mais. Porque tiraram um pedaço de mim, meu filho era tudo pra mim. A Paloma e o Fábio são pais do Benjamin, que foi baleado no Complexo do Alemão há 2 semanas. Só Deus sabe quando que eu vou ter essa resposta. Só Deus sabe quando que a justiça realmente vai aparecer. Os parentes e amigos da Maria Eduarda ainda esperam por justiça. Uma perícia provou que pelo menos uma das 3 balas de fuzil que atingiram a garota partiu da arma de um cabo da Polícia Militar. Mas os 2 PMs indiciados no processo que apura este caso aguardam o julgamento, ainda sem data marcada,
em liberdade. Eu quero perguntar para eles, se fosse tua filha e se fosse eu que tivesse matado a tua filha, o que vocês fariam? Perdoei, mas mataram. O pai da Vanessa, baleada dentro de casa no complexo do Lins, zona norte do Rio, há 8 meses, também reclama da impunidade. Quando eu vejo um pai falando, um pai sofrendo, chorando porque perdeu o filho, um ente querido, eu sei o que ele está sentindo, sinto também. Se começasse a punir, porque não é tão difícil assim de investigar, só falta força de vontade, ia diminuir, porque sabia que ia ser penalizado, entendeu? A Polícia Civil do Rio não deu informações sobre as investigações do caso da Vanessa e do Benjamin. O repórter Paulo Mário Martins ouviu moradores de áreas onde os confrontos entre policiais e traficantes acontecem com frequência no Rio. 5 horas da manhã, tiro. Meio-dia, tiro. Não tem horário certo, é despertador. É muito difícil viver num local como esse. Às vezes nem dentro de casa você tem mais segurança, porque felizmente tiro ultrapassa a parede. A gente se reúne e todos ficamos num cômodo da casa que é um pouco mais tido como seguro ou escondido, e ficamos ali por esse tempo, né? Que não é determinado, passa a ser indeterminado. A única coisa que dói é saber quem esse tiro acertou. Será que foi mais um inocente? Quanto tempo a gente vai ficar vivendo isso? Quer dizer, sobrevivendo a isso? Essa coisa de você não saber se você vai continuar vivo. É muito triste pensar isso, mas é uma realidade hoje no Rio, não só na Rocinha, mas como no Rio de Janeiro. Só a gente que está aqui dentro sabe como é que é, entendeu? Sabe como é que é sentir essa dor de perder mais uma pessoa que você gosta. Então, entendeu? Num dia pode ser um amigo seu, no outro dia pode ser sua mãe, pode ser seu pai, seu irmão. Quem fez a arma de fogo não sabia que ela matava várias pessoas. Ele achava que com a bala ele ia matar só uma pessoa, não. Ela mata aquela uma pessoa, o corpo físico, mas ela destrói a alma de várias outras. As autoridades atualizaram agora há pouco que são 12, não 13, o número de palestinos mortos em confrontos com soldados israelenses. Centenas ficaram feridos. O conflito começou depois que milhares de palestinos fizeram uma marcha de protesto na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. A gente conversa sobre isso com o nosso correspondente em Nova York, o Felipe Santana. Felipe, boa tarde para você. Qual foi a motivação para esse protesto? Oi, Doni, tudo bem? Boa tarde para você e a todos. Na verdade, Doni, esse é só o primeiro de uma série de protestos que estão programados para acontecer até maio. A manifestação de hoje tem o apoio do Hamas, que controla a faixa de Gaza, e de outros grupos palestinos. Ela foi chamada de Marcha do Retorno. O nome faz uma referência ao que os palestinos dizem ser o direito de voltar à terra deles, o que hoje é Estado de Israel. Era para ser uma marcha pacífica ao longo da fronteira entre Israel e Gaza, uma caminhada a qual se juntaram cerca de 30 mil pessoas, homens, mulheres, crianças. Mas assim que a marcha começou, as forças de defesa de Israel alegaram que tinham identificado tumultos em 6 pontos diferentes. Que os manifestantes estavam colocando fogo em pneus e jogando pedras em soldados israelenses que estavam do outro lado da cerca. E aí as forças israelenses começaram a atirar contra os manifestantes com armas de verdade, além de balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar a população. O número de mortos e feridos subiu rapidamente desde a manhã. Também houve um protesto paralelo na Cisjordânia, com cerca de 900 pessoas. As maiores concentrações foram em cidades como Ramala e Hebron. Lá, 27 pessoas ficaram feridas depois da ação das forças israelenses. Quando soube que os protestos iam acontecer, o governo israelense quase dobrou o número de homens nas fronteiras, com atiradores de elite, drones. Mas um dos líderes árabes, o Ahmed Abu Artemah, disse que o desejo do retorno à terra vai ser mais forte do que jatos de guerra ou armas, Doni. Bom, e outras manifestações virão, portanto a gente pode esperar mais conflito, mais confusão. Obrigado, Felipe Santana, ao vivo de Nova York.
Depois de expulsar 60 diplomatas americanos ontem, a Rússia anunciou hoje a expulsão de representantes de vários países europeus e também do Canadá. Embaixadores de 23 países foram chamados ao Ministério das Relações Exteriores em Moscou. O Kremlin disse que o número de representantes estrangeiros que devem deixar a Rússia vai ser proporcional ao de diplomatas russos expulsos de cada país na semana passada. A crise diplomática começou quando o governo britânico acusou a Rússia de estar por trás do envenenamento do ex-espião russo, Sergei Skripal, em Salisbury, na Inglaterra. E em Roma, a segurança foi reforçada durante as celebrações da Sexta-feira da Paixão. A correspondente Ilse Scamparini acompanha e fala com a gente agora. Oi, Ilse, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Com a prisão de alguns suspeitos de terrorismo nas últimas semanas e também nos últimos dias, Roma vai passar uma Páscoa em alerta máximo com 10 mil policiais nas ruas. Eles se juntam aos soldados do Exército que há muitos meses estão patrulhando os monumentos e pontos turísticos da cidade e em outras cidades do país também. Agora há pouco, o Papa Francisco celebrou a Paixão de Cristo na Capela Papal da Basílica de São Pedro e ainda hoje vai presidir a Via Crucis no Coliseu, um espetáculo forte para os católicos de Roma e do mundo inteiro que vem à capital italiana durante a Semana Santa. Amanhã o Papa reza a Vigília da Páscoa na Basílica Vaticana e no domingo celebra a Missa da Ressurreição, uma ocasião em que os papas costumam mandar mensagens importantes, não apenas aos fiéis, mas também aos governantes. Doni. Ilse, obrigado pelas informações. Boa tarde para você em Roma. Em Jerusalém, os cristãos encenaram o percurso de Jesus até a crucificação. A procissão pelas ruas da cidade velha de Jerusalém refaz o mesmo caminho que, segundo a tradição cristã, Jesus percorreu da condenação ao sepultamento. 14 pontos marcam passagens importantes dessa caminhada na chamada Via Dolorosa, também conhecida como Via Crucis. A peregrinação atrai milhares de fiéis de todo o mundo. Nas Filipinas, a celebração é uma mistura de fé católica com as crenças locais em sacrifícios e milagres. Os devotos acreditam que a dor extrema é uma forma de se livrar dos pecados e obter curas de doenças. Para evitar possíveis contaminações com o ritual, as autoridades de saúde recomendam a higienização dos pregos e vacinação contra o tétano. Agora, as celebrações aqui no Brasil. Em Sabará, cidade histórica de Minas Gerais, muita gente acordou cedo ao som das matracas. As matracas substituem os sinos durante a Semana Santa e chamam os fiéis para a procissão, que simboliza os passos de Jesus até o Calvário. Durante a procissão, alguns caminham com os pés descalços para pagar promessas. Em Goiânia, 30 mil fiéis estão acompanhando a encenação da Paixão de Cristo na rodovia dos Romeiros. São 18 quilômetros e 7 estações, cada uma com painéis que representam a Via Sacra, desde o batismo de Jesus até a crucificação. 600 atores estão participando do espetáculo, que deve acabar daqui a pouco. No Rio Grande do Sul, uma das tradições da Sexta-feira Santa acontece nos campos. Em Erechim, no norte do estado, um grupo de cavalarianos saiu bem cedo para a colheita da macela, também chamada de Marcela. Famílias de Santa Maria, na região central, foram para a beira da estrada. E na fronteira com a Argentina, em Uruguaiana, os amigos foram de carro até a rodovia antes do amanhecer. Os devotos acreditam que, se colhida antes do nascer do sol, com o orvalho da Sexta-feira Santa, a erva adquire propriedades curativas. O Ibama suspendeu as atividades do mineroduto da empresa Anglo American em Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira. Pela segunda vez em menos de um mês, vazou minério da empresa. O vazamento foi percebido ontem à noite por funcionários da própria Anglo American, a poucos metros do local do primeiro rompimento, no dia 12 de março. Fotos e vídeos de moradores mostram que o rio Santo Antônio do Grama ficou de novo com água avermelhada. Segundo a empresa, o vazamento durou cerca de 5 minutos. A empresa não soube dizer quanto minério vazou. Segundo ela, os órgãos competentes foram avisados. Os funcionários entraram em férias coletivas. Agora é hora da previsão do tempo. Ela já está aqui, a Maju Coutinho. Maju, boa tarde, bem-vinda. Oi, Doni, boa tarde para você e para todos. Tudo bom? Bom, Maju, você ontem avisou que vinha chuva, né, para parte do Nordeste. Pois Tem é. novidade sobre isso?
Tenho sim, a previsão foi precisa, Doni, boa tarde para todos. Essa chuva chegando mesmo à parte do Nordeste e a gente vê aqui, olha, que a sexta-feira santa começou complicada lá em Teresina. A capital do Piauí enfrentou aquela dor de cabeça típica de quando chove muito. 3 pontos da BR-343, que leva ao litoral do Piauí, estão interditados por causa do excesso de chuva e a água invadiu um posto de saúde na zona rural. Em 24 horas choveu 168 milímetros. É muita coisa, mas ainda não alcançou a média do mês que termina amanhã. Teresina deve bater aí na trave, quase alcançar a média. No nosso balanço das águas de março, começamos com as capitais onde choveu abaixo da média. São Luís, Recife, Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Goiânia, Florianópolis, Rio Branco, Manaus, Porto Velho e Macapá. Destaque aqui para Campo Grande, onde está bem longe da média, vai terminar o mês no vermelho. Agora, as capitais que vão terminar o mês no azul, com chuva acima da média, são Salvador, Natal, Brasília, Vitória, São Paulo, Curitiba, Belém e destaco, Doni, BH, onde choveu muito, muito mesmo para valer. Olha só, 391 milímetros, choveu até hoje, né? A média para lá, 142 milímetros. Quase 3 vezes mais. Muita coisa. Maju, e para hoje? Para hoje é o seguinte, eu começo falando das várias engrenagens aqui, Doni, que provocam chuva pelo país. A gente tem fluxo de calor e umidade aqui de norte a sul do país, também a zona de convergência intertropical provocando chuva ainda no norte do nordeste, essa baixa pressão que é a fábrica de nuvens de chuva, que também influencia lá a região sul e ela fabrica principalmente a famosa aí cumulonimbus, nuvem que descarrega granizo, raios, rajadas de vento e chuva, viu? Porto Alegre com 30 graus, São Paulo e Campo Grande com 29, estão aí no caminho dessas nuvens que podem provocar chuva isolada, mas jamais menosprezada, como eu sempre digo. Já Salvador, Aracaju e Recife devem enfrentar aquela chuva contínua, grudenta, cesta molhada nessas capitais. E Porto Velho, Manaus e São Luís também terão um dia chuvoso e carrancudo, nada de sol, essa é a diferença aqui em relação às outras capitais que eu mostrei. Agora, o sol deve brilhar em algum canto do Brasil, imagino, né? Vamos ao amarelo aqui, Doni, olha, em parte do Rio Grande do Sul e nessa área grande, entre Rio, Minas, passando pelo interior da Bahia e chegando a Goiás. Capitais do sol e do calor aqui no nosso telão. BH, Goiânia e Rio de Janeiro com 33 graus. Aviso para amanhã, a gente vai ter mais um dia com aquelas pancadas isoladas, mas jamais minimizadas. É isso. Bom, amanhã tem troca de guarda, Maju, você apresenta o jornal aí. Hoje. E a Jaqueline vem pra cá. Combinado. Vou estar te prestigiando de casa. Valeu. Obrigada. Obrigado. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer os alimentos do futuro. Pipoca de Vitória Régia, ainda mais crocante que a do milho. Os saborosos cogumelos da Amazônia. Nossos repórteres acompanham cientistas que pesquisam em florestas de todo o país e revelam as novas descobertas. Peixinho à milanesa, uma delícia, mas o peixinho é uma folha. Hambúrguer de castanha, pasta de buriti, empanada de urtiga. E as plantas alimentícias que nascem até debaixo do asfalto. Hoje, no Globo Repórter. E você vai ver a seguir a cativante história de quem adotou crianças com síndrome de Down. A gente volta já. A adoção de crianças com algum tipo de deficiência é mais do que um gesto de humanidade. É uma realidade que muda a vida de várias famílias brasileiras. É o que você vê na reportagem do César Menezes. Esperto e tagarela. É difícil fazer o Felipe parar de falar, mesmo que só um pouquinho. Só mais um pouquinho, tá bom? Essa história de amor começou no abrigo onde Felipe aguardava por uma adoção. Ele me olhou, fez assim com a mãozinha, vem. E aí me levou para outra sala onde ele estava. Naquele momento eu me descobri mãe do Felipe. Descobertas como essa normalmente não estão nos planos dos casais dispostos a adotar. Quase 65% só aceitam crianças sem qualquer doença, mas 25% das que aguardam para ser adotadas têm algum tipo de problema físico ou mental. São crianças especiais, que se tornam as mais especiais do mundo para os novos pais. A gente ouve isso todo dia na vara, é meu filho. A pessoa fala, gente, é meu filho, esteve sempre aqui, é a pessoa que eu estive
esperando por tantos anos. É sempre de surpresa que essa proposta aparece. Que tal adotar uma criança com síndrome de Down? Neste momento, os casais normalmente pensam em todos os problemas que eles podem ter dali para frente. Criar uma criança com deficiência intelectual traz grandes desafios, tão grandes quanto as recompensas. As crianças com síndrome de Down demoram mais para andar, para correr, porque elas sofrem de hipotonia, um relaxamento na musculatura do corpo todo. Por isso, elas precisam fazer fisioterapia e ter acompanhamento de fonoaudiologia. Ela pode fazer isso de uma forma muito lúdica, muito prazerosa para a criança, sem ela perceber que está tendo um exercício terapêutico. A gente precisa, com a criança de síndrome de Down, ter um pouco mais de paciência, persistir mais, porque ela tem condições de fazer tudo que qualquer criança faz. Driele aprendeu tudo isso com o filho. Nada pro Felipe é fácil, mas tudo ele faz sorrindo. Então ele me ensina a ser assim. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo em ter o Felipe na minha vida. O Jornal Hoje está terminando. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você uma boa tarde e um ótimo feriado.